Muito boa tarde a todos. Parabéns. Parabéns para todos vocês. Que sentido tem, né? Abrir um boteco se não tem cliente, né? Não é verdade? Então, parabéns para todos vocês. Realmente não tem sentido todo o esforço que foi feito até agora e que continua sendo feito todos os dias se não tem público, se não tem sentido para as pessoas. Então, quem dá sentido para o Semente são vocês. Então, parabéns. Hoje nós viemos falar sobre o Semente, no sentido mais profundo que a gente alcança. Porque tem uma parábola de Jesus que fala que o semeador saiu a semear. E o próprio Jesus, essa é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus interpreta. E ele fala quem é o semeador. E quem é o semeador? Jesus. Então o primeiro que a gente deve lembrar ao falar de semente de luz é o semeador. O semeador saiu a semear. Essa palavra, para quem gosta de linguagem, essa redundância, ela é significativa. É claro que em termos de evangelho nunca se tem a palavra final, nunca ninguém pode falar a verdade, o fim dessa história. Mas quando Jesus fala o semeador saiu a semear, e ele fala que ele próprio é o semeador, para mim ressoa o seguinte: uma flor perfuma, uma árvore frutífera dá frutos. É óbvio. É óbvio. Por mais que nós admiremos Jesus, ele fala de si mesmo que ele só podia fazer isso. Que assim como uma árvore frutífera só pode dar frutos, uma flor só pode perfumar, um semeador só pode semear. O que ele fez não foi nada demais. Foi fruto de tudo que ele já tinha conquistado. Uma alma que chegou ao ponto do que Jesus chegou, só poderia semear. E ele semeou só o semente? Ele semeou inúmeras outras casas espíritas, inúmeros templos evangélicos, inúmeras igrejas católicas, tendas de umbanda, todos os templos que falam de luz, que falam de Deus, foram semeados por Jesus. É muito bonito você ouvir que Chico Xavier testemunhava isso lá pequenininho. Ao entrar numa igreja, ele, coroinha, já tinha visão espiritual aberta. E ele olhava na missa católica e via inúmeras pessoas sendo assistidas na missa. Uma pessoa que esteja ouvindo essa história pela primeira vez vai falar assim: ué, mas estão pondo azeitona na empada alheia? Quem tiver esse pensamento ainda não se apropriou do que é o Espiritismo. O Espiritismo não é uma exclusividade, não é um caminho que concorre com os outros, não é um caminho que é melhor que os outros. O Espiritismo, quando surgiu, ele surgiu numa Europa que estava sob a polêmica de uma nova norma editada pela igreja, que dizia: fora da igreja não há salvação. Ou seja, só quem fosse católico ia ao reino dos céus. E os espíritos propuseram, e Kardec assumiu como lema do espiritismo que nascia: fora da caridade não há salvação. Então isso quer dizer o que pra gente? Realmente o espiritismo está longe de ser um caminho único. E mesmo o caminho espírita nem sempre leva, como nós temos visto, com distorções religiosas que acontecem no próprio Espiritismo. Distorções religiosas que acontecem no próprio Espiritismo. Então a gente é convidado pelos Espíritos e por Kardec para ser lúcido a respeito de
ser humano de religião. Onde tem seres humanos, existem problemas. Mas onde as pessoas se reúnam em nome de Jesus, podem também acontecer soluções, mudanças, transformações. E a quem se deve essa transformação? A quem se deve a grande transformação de Jesus, se ele mesmo fala de si mesmo que por ele não há grande mudança, porque ele só podia fazer isso, ele só podia vir e semear. Ele deixa claro na parábola que a semeadura, o resultado da semeadura, ele difere e ele depende do terreno onde for plantado. Porque uma das coisas mais interessantes de quem conhece a agricultura e ouve essa parábola e vê que o semeador semeou à beira do caminho, semeou sobre a rocha, semeou onde tinha espinheiros crescidos. Vocês acham que se vocês forem em zona rural, você vai ver semeador semeando nessas condições? Alguém que conheça minimamente a agricultura vai imaginar que o semeador vai sair semeando em cima de pedra? No caminho, na terra dura? No meio de espinheiro, em terra que não foi lavrada? Alguém acha que isso vai acontecer? Porque esse semeador, que foi tão simples ao falar da sua própria tarefa, resolveu semear em todo lado. Será que nós entendemos o que Jesus quis dizer com isso? Não sei, mas hoje a gente traz aqui para a gente refletir. Muito comum. Quantas vezes vocês já ouviram na vida de vocês, Deus te abençoe? Quantas vezes? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí quando a gente faz aniversário, as pessoas falam, que Deus te ajude, que Deus dê tudo para você. É um perigo, né? Que Deus dê para você tudo o que você deseja, meu Deus do céu. Se ele ouvisse isso e cumprisse, é uma desgraça. Bom, deixa pra lá, ele sabe o que faz. Será? Sabe o que fica implícito por trás disso? O que depende da vida da gente florescer é a bênção de Deus. Fica claro, fica subjacente aos Deus te abençoe, tudo que a gente ouviu, que o problema da nossa vida é a falta de bênção de Deus. Que quando Deus nos abençoar, a nossa vida vai florescer. A gente vai em alguns templos e os pregadores falam isso. Quando Deus te abençoar, quando a bênção de Deus vier, quando a graça divina vem sobre uma pessoa, a vida dessa pessoa floresce. O que vocês acham disso? Será que o que falta pra gente é a bênção de Deus? Será que ele, até agora, ele tem estado de férias, licença prêmio, falta abonada, o que mais? Folga. Talvez ele trabalhe no Congresso Nacional, né? Segunda e sexta eu não estou afim. Assim, terça, quarta e quinta também estou indisposto. Como assim? O que falta para nós é a bênção de Deus? Na Bíblia está escrito, Deus não faz diferença entre as pessoas. Ele ilumina, o sol nasce para todos. Deus abençoa o serial killer do mesmo jeito que o santo. O que vocês acham disso? Não é desafiador? Ai, Deus favorece, Deus tem os escolhidos. Está lá na Bíblia, os homens colocaram isso, que há o povo escolhido, povo de Deus. Como pode ter isso? Como pode ter um povo de Deus se o próprio pai ou a própria mãe não devem dar um bife maior para um filho do que para o outro? Apesar que os filhos sempre acham a tese da metade maior, né? Mas a tese da metade maior não tem o menor fundamento, né? Se é metade, não pode ser bom, deixa pra lá. A gente acha que isso é que faz a diferença. A teologia nos ensina que há seres que foram criados iluminados já, os anjos. Foram criados já luminosos.
E outros nós, assim, vamos dizer. Tem algum iluminado aqui que foi criado já anjo? Se tiver, por favor, vamos ser um palestrante. A diferença que há entre santos e pessoas comuns, ou criminosos, ou seres das sombras, qual é? Se o sol brilha para todos. Se eu encontro com algum de vocês, e vocês forem os iluminados, e vocês falarem assim, nossa, minha casa está colorida, está iluminada, as plantas todas tão fortes, revigorantes, e eu falo para mas as plantas em casa estão todas morrendo. É uma escuridão tão grande que eu tropeço nos móveis, eu estou com a canela toda machucada. As pessoas na minha casa estão machucadas porque uns tropeçam nos outros. A gente quebra as coisas. Tudo na mais absoluta escuridão. Eu olho para essa pessoa e falo, essa pessoa é privilegiada de Deus. Deus prefere essa outra pessoa. Aí essa outra pessoa entra na minha casa e fala assim, Maurício, sabe assim, janela, cortina, tua casa é exatamente igual à minha. Exatamente igual à minha. Tem janela, tem cortina, tem tudo. Qual a diferença? A janela e a cortina da tua casa estão fechadas e a tua casa está escura. A diferença que tem entre os santos, no caso alguém que eu encontrasse, e eu mesmo, a diferença das nossas vidas tem sido fechar a janela e cerrar a cortina. E ainda tem aquele forro bem grosso, tem um negócio porta-luz, né? Esse negócio aí, blackout, né? E aí tem tudo para deixar a nossa casa bem escura. E a gente está se machucando uns aos outros, quebrando as coisas. As coisas não têm cor e não têm vida. E a gente acha que tudo isso é pela vontade de Deus. E o sol brilhando lá fora, forte, sobre todos. Então, essa figura do semeador saindo a semear e semeando sobre todas as terras, todo tipo de terra, é linda. E nós não entendemos até hoje, porque a gente continua falando, Deus te abençoe. E acha bacana. A gente acha bacana isso. Que essa semana Deus te abençoe. Isso é uma blasfêmia. É pressupor que Deus não tenha abençoado até agora. É um absurdo falar Deus te abençoe. Eu sei que as nossas vós, os nossos pais têm um coração muito grande quando eles falam isso. Mas simplesmente não é verdade. Deus banha a todos. O semeador semeia sobre todos os terrenos. Ele não escolhe o terreno preparado. Como a parábola fala, as primeiras sementes que o semeador lançou estavam à beira do caminho. Então vamos lá. O que sugere para vocês à beira do caminho? Bem, caminho era o nome dado ao cristianismo primitivo. A casa de Simão Pedro em Jerusalém, a instituição cristã primeira, chamava-se Casa do Caminho. Os cristãos que ainda não tinham esse nome logo depois do falecimento do Cristo, eram chamados de os homens do caminho. Quem é que está à beira do caminho? Quem será aquele que chega na beira do caminho e fica à beira do caminho? Bonito caminho, né? Olha que caminho bonito, olha só que beleza. Daí passa alguém caminhando, olha que bacana, alguém caminhando no caminho, ele é ali à beira do caminho. Olha que bacana. Quem será? O que isso simboliza para nós? O que adianta chegar no caminho e não caminhar? Para que o caminho serve? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos para os luminares: Deus mandou alguém à Terra para nos servir de modelo e guia? E a resposta foi: Jesus.
Agora, nós somos seguidores de Jesus, mas seguidores que não seguem. A gente tem essa característica, nós gostamos de ser seguidores, mas a gente não segue. Em nome daquele que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, a gente ergueu catedrais douradas. Vocês já foram à Bahia, Ouro Preto? Os guias turísticos vão falando quantos quilos de ouro, quantas centenas de quilos de ouro tem em cada igreja. Não é interessante isso? Bacelli, cada um avalia como quer, porque o espiritismo não tem santo, né? Bacelli fala que Chico saiu do primeiro centro espírita que ele frequentava em Uberaba para fundar outro, porque eles instalaram um ar-condicionado. Como eu falei, eu não estou querendo dizer que o nosso querido ar-condicionado aqui é obra do demônio, não é exatamente isso. Mas simplicidade, principalmente em janeiro, né? Isso aqui em janeiro fica complicado. Mas hoje também seria. A simplicidade é uma das virtudes menos conhecidas do ser humano. Não sei se vocês concordam sobre isso. A primeira bem-aventurança que Jesus propõe como um caminho para todos nós é bem-aventurados os humildes. Quantos aqui já fizeram promessa para ser humilde? Não, eu quero muito ser humilde, eu quero muito ser humilde. Quem já fez isso? Quem desejou no final do ano? 2021 eu quero ser humilde. Vocês já fizeram algum pedido desse? Quem já fez, levanta a mão. Nem eu. E essa é a primeira condição para a nossa evolução espiritual. Maurício, isso é muita filosofia. É mesmo. O Sócrates, o grande fundador da filosofia, a quem foi atribuído o seu homem mais sábio da cidade mais sábia do mundo, Atenas naquela época, duvidou. Eu, o homem mais sábio? Como eu posso ser o mais sábio se eu só sei que nada sei? Ele era o mais sábio, porque o mais sábio é aquele que reconhece a própria ignorância. A pessoa que não reconhece a própria ignorância se condena a não aprender nada. Vocês concordam comigo? Se tivesse um copo aqui cheio até a boca, eu pegasse uma conta-gota e colocasse uma gotinha só nele, o que aconteceria? Transborda. O autossuficiente, a pessoa que acha que já sabe tudo, e essa é o segundo plantio do semeador, porque o primeiro é esse ser que chega à beira do caminho, mas não caminha, que chega até Jesus, que diz que é seguidor, mas não segue. E isso tem uma quantidade muito grande em todas as religiões, inclusive nós. Eu não conheço nenhum cristão que siga integralmente Jesus. Se vocês conhecerem algum, eu estou precisado. Então, a gente já precisa reconhecer aí. O segundo, que é essa semente que caiu na terra dura, pode nos remeter a essa figura do orgulho, da pessoa que é autossuficiente, da pessoa que é dura, que as raízes da semente, a semente até brota, mas ela não dura, vem o sol e resseca, porque não tem aonde aprofundar. Então eu digo que Deus quer casar com a gente e a gente quer ficar. Aí a gente vai até uma casa de oração qualquer e vai dar uns beijinhos. Não é assim? Estou precisando, estou com um problema assim, assado. Dá uns beijinhos, recebeu os beijinhos, porque se vem aqui, em qualquer casa de oração, você vai sair aliviado. E aí quando você alivia, foi coincidência. Eu fui lá, melhorou, mas foi coincidência. Aí você saiu, até reconhece, não, foi realmente eu saí de lá porque eu fui bem atendido. Mas vai embora, é só os beijinhos mesmo. E Deus querendo casar. Essa tem sido uma relação toda problemática, porque num casamento qualquer, numa relação qualquer, um quer casar e o outro só quer ficar, tem sido bem problemática. Tanto é que
dos 20 e tantos bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, tem 7 bilhões de encarnados. São essas pessoas que querem só ficar quando Deus quer casar. Somos nós. Depois você tem os espinhos. A semente foi lançada sobre os espinhos. Ela passa pelos espinhos todos, a sementinha, e chega até o chão. E o chão é fértil. E encontrando o chão fértil em profundidade, ela fala: tô bem, tô legal, tô bacana. E ela começa a brotar, porque a semente, ela traz dentro dela muita força. E ela caindo na terra fértil, tendo umidade, ela brota, que é uma beleza. Só que, como tem os espinhos e sufocam aquela plantinha que nasceu, porque ela também precisa de sol, não precisa só de nutrientes da terra, ela não se desenvolve. O que é? O que isso sugere para vocês? Vocês reconhecem pessoas que são agressivas no mundo? Você já viu algum sinal de pessoas com uma certa agressividade no mundo? Você conhece algum planeta, ou uma sociedade, ou alguma cidade que tem problemas de violência, por exemplo? Violência abrangendo tudo. Pedofilia, corrupção, todo tipo de violência. Exploração das pessoas. Tem algum lugar assim? Aí a semente até chega no coração dessas pessoas, mas elas, na hora de praticarem a violência, têm sufocado a semente de Jesus. É a maneira como a gente se relaciona. Nós gostamos muito, o nosso Pai Nosso, nós temos um Pai Nosso particular, vocês sabiam disso? Nosso Pai Nosso fala assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ah, Maurício, isso é mentira, ninguém nunca falou isso. É verdade, ninguém nunca falou. Mas praticar, imagina, olha no trânsito. Vocês ouviram aqui que a Black Friday do bazar. E na Black Friday mesmo? Tem uma vaga no estacionamento, o que acontece? Ou um televisor só em promoção. Só sobrou aquele. Aí surge a tese do eu vi primeiro. Uma tese interessantíssima. A pessoa está dentro do olho do outro e sabe que o seu olho captou primeiro. Ok. Então, nós temos essa agressividade. Felicidade para a gente, sucesso, vitória para a gente tem sido sobre a derrota alheia. Eu preciso ser vitorioso sobre a derrota alheia. Vocês já ouviram falar de Ubuntu? Já ouviram falar? É uma história muito linda de um ocidental que foi fazer um trabalho de benemerência na África. E o ocidental, o branco que vai na África, ele quer o quê? Fazer o quê? Ensinar. Ele quer levar a luz para aqueles ignorantes, né? Muito bem. Chegou uma altura do trabalho dele, viu as crianças ali e falou: vou fazer uma brincadeira com as crianças. Aí pegou os doces que ele já tinha preparado, fez um pacote, pôs lá na frente, fez um risco no chão, mandou eles ficarem todos enfileirados assim, e falou assim: bom, agora quem chegar até lá vai ganhar o saco de doce. Quem chegar primeiro. Aí ele falou: já! Aí um olhou pro outro, deu a mão pro outro e foram saindo assim, fininho. Tudo junto. Chegaram até lá e falou: ai, minha paciência. Esses ignorantes mesmo, né? Bom, menina, é o seguinte, volta todo mundo pra lá. Quem chegar primeiro, moço, não é assim, aqui é o Ubuntu. Hein? Aqui é o Ubuntu. Eu só sou se todo mundo for. Eu só existo se todo mundo existir. É o que a gente aprende na natureza. Esse negócio de rei dos animais é uma falácia, uma bobagem que a gente criou aqui. O que adianta ter o rei dos animais se eu tiver os outros que ele come? O rei morre. Então, na natureza, um precisa do outro, é um ecossistema. E quem vive na natureza sabe muito mais disso do que os
branquinho, ocidental, de escritório, que vão civilizar e ensinar os ignorantes. Ubuntu. A gente talvez precisasse revalorizar os nossos índios que estão sendo tão massacrados, né? Revalorizar uma vida mais próxima da natureza, porque quem já não teve um parente que fala assim: nossa, você mora em São Vicente, você mora na praia, você vai na praia direto? Eu quase não vou na praia. Quem nunca teve essa experiência? Essa risada geral é só porque, né? Uma boa piada. Não é. Nós estamos cheios de possibilidade à nossa volta. Nós estamos cheios de natureza. E a gente nem para caminhar na praia. E aí você olha de lado, tem um monte de mata. Tem matas, tem... Quem faz trilhas aqui no meio dessas matas? Ali no Xixová Japuí. Calma, gente. Não levanta a mão todo mundo que eu não vou te contar. Então nós estamos cheios de possibilidades e a gente... O que acontece? A gente desconhece isso, até espiritualmente. Alguém aqui pode falar que desconhece a importância de você ter contato com a natureza para se harmonizar? Alguém pode falar que desconhece isso? Alguém preconceituoso pode falar: isso aí é de xamanismo, isso é de umbanda. Caça-sapo com bolão. É mais preconceito, tem preconceito, racismo espiritual, tá bom, ok. Se você prefere isso, fique com o seu. Mas a verdade é que tacar o pé no chão, caminhar com água do mar pela altura que você quiser, cada um tem seu medo, né? Caminhar na mata, abraçar a árvore, é tudo uma prestação de serviço espiritual que a gente faz e que é muito bom. Tem gente que gosta de cuidar de planta aqui? Tem gente que abraça a árvore? Tem mais louco que abraça a árvore aqui também? Eu sei que o pessoal fala que acha que é do alcoólico, etc. Mas a gente vai, né, e dá uma disfarçada. Nós precisamos de contato com a natureza e a nossa agressividade nos vai separando uns dos outros, uns dos animais, uns das matas, e a gente vai se isolando numa autossuficiência, num isolamento, num fechamento, e aquela energia toda retida que não se movimenta vira doença. Ai, eu estou tão doente, será que o semente não tira o imposto? Tem uma alma desarmonizada que está me perturbando. Aí vem aqui e fala: é a sua. Tu quer que a gente tire? Aí tem que pegar o revólver para tirar a alma do cara que está perturbando. É isso que vocês querem? Ah não, mas tem mesmo uma influência espiritual. Minha gente, se você tem uma influência espiritual, e é muito comum que tenha, porque o Paulo falou que nós temos uma nuvem de espíritos perto de nós. Então só umzinho, você está no lucro. Todos nós temos um monte. Ah, mas que tipo de espírito eu tenho perto de mim? Veja a vibração que você tem cultivado. Porque os espíritos são muito mais educados que nós e só vêm na nossa casa se você convidar. E você convida pelo teu pensamento e pelo teu sentimento. Ah, mas eu quero que afaste. Eu quero que afaste. Jesus falou para nós: se um espírito maligno é afastado de uma casa, mas a casa continua arrumadinha para ele e volta com outros 7. Isso não é nenhum orientador daqui, é o nosso amigo ali, é o próprio. É o Mor. É o semeador. Mas Jesus também falou que parte da semente dele caiu na terra fértil, limpa, preparada. Mas aí, cada terra fértil, Jesus sabe que tem o seu grau de fertilidade, elas não são todas iguais. Tem umas que dão a 30 por 1. O que é 30 por 1? Você põe uma semente, gera 30. Tem outra semente que você joga e gera 60 por 1, outra 100 por 1.
Eu particularmente fico espantado quando eu vou em outras casas e descubro que a casa espírita mais louca que tem 3 reuniões públicas por semana. Nossa, o pessoal trabalha muito. Nossa, nós estamos se acabando aqui. 3 reuniões públicas por semana. Eu falo, ah é? Tá certo. Se isso for loucura, tá sabendo nada, porque um mundo espiritual, na sua sabedoria, fez para nós uma salinha michuruca. Essa, porque ela tem salão aí que é uma beleza, né? Aí com a salinha michuruca, nós precisamos fazer muitas reuniões por semana, são 6, gente. E na sexta-feira daqui a pouco vai aparecer. Vai estar faltando pouco, porque sexta-feira é o único dia que não tem reunião pública aqui, mas o resto todo dia tem. Mas não deixa de ter trabalho. Mas não deixa de ter trabalho. O semente de luz é não é nem o melhor, nem o único, mas é um exemplo dessa semente que caiu em terra fértil. E a terra fértil está longe de ser os trabalhadores, porque como a gente falou no início, o trabalhador não adianta ele vir se não tiver gente. A última foi quinta-feira, 10 horas da manhã. Como? Quinta-feira, 10 horas da manhã, vocês vão ter reunião pública? Pelo amor de Deus, não vai aparecer ninguém aqui. Efetivamente, só tinha 60 pessoas nas primeiras, né? Só 60. Agora, já está com 120, 150, já está próximo de uma reunião pública comum. Oi? Depois tem cursos, depois tem o trabalho da fluidoterapia 2 vezes por mês, tem os samaritano, tem o trabalho no sementinha, Terapia ocupacional. tem a terapia ocupacional, tem que ter as duas universidades aqui. Bom, que mais? O bazar. O bazar, tinha a banca ali na frente, mas aqui dentro mesmo você vai ter a lanchonete, você vai ter a recepção, você vai ter Biblioteca. Ah, mas tem um trabalho espiritual e tem o trabalho braçal, não é isso? É? Se você leu um romancezinho espírita ambientado nas fazendas do Brasil Colônia, você vai encontrar o senhor de escravos, o filho dele, que foi para Soropa, lá em Portugal, na França, e se voltou doutor, certo? Tem o padre formado em teologia que vem uma vez por mês fazer a missa, tem a senhora de escravos, tem a filha, tem um monte de gente importante, mas na hora do vamos ver, É nós. até o padre, se duvidar, vai no preto velho. Vai no preto velho. Porque é pai José, é pai Joaquim, é vó Teresa. E é lindo você ver isso. O analfabeto, que até hoje tem espírita que é contra. Fala assim, ah não, o espírito que fala português errado não deveria se manifestar dentro de uma casa espírita. De novo, racismo espiritual. São seres que, apesar de fazerem grandes palestras, de serem muito renomados e muito festejados, não entendem que um espírito, ele ensina menos pelo que ele fala, mas mais pelo que ele apresenta, pelo personagem que ele traz. Às vezes vem espírito grandemente elevado na forma de uma criança. Ele vem na reunião e dá uma quebrada geral, porque surge uma criança, né? Quebra, as pessoas se juntam. Há tanto tempo que os pretinhos velhos estão nos ensinando humildade, e a gente, não, fala português errado. Realmente nós temos muito para fertilizar na terra. E só a ideia da terra fértil, que é a última parte do semeador, já merece da gente muita reflexão. Sabe o que é humus? Já ouviram falar de humus? Sabe o que é humus, que é a terra mais fértil que tem? Cemitério. Humus é cemitério. No humus tem vegetais apodrecidos,
tem insetos mortos, tem cadáveres de todos os tipos. Para você ser fértil, você precisa fazer de todas as tuas mortes, fazer um composto de todas as tuas mortes e fazer daquilo, do teu passado, não prisão para você, mas impulso para você crescer. Então nós que chegamos aqui sobrecarregados de culpas pelos erros que nós cometemos, de mágoas pelos erros que os outros cometeram com a gente, você precisa fazer disso, desses cadáveres todos, dessas mortes todas, composto, apodrece tudo e faz disso fertilidade para o teu futuro. É tão lindo, né? Eu acho que essas imagens sugerem tanto para a gente, que a gente consiga cada vez mais sair da beira do caminho, sair do orgulho, sair da agressividade e fazer dos nossos problemas, das nossas dificuldades, impulso para crescer, como o alcoólatra faz nos Alcoólicos Anônimos. Ele faz da sua dor, do seu fracasso, da sua dificuldade, um mecanismo de ajuda para os outros, porque o que está na frente é um alcoólatra também, não é? Faça das suas dificuldades ajuda, solidariedade, porque é assim que o alcoólatra se cura. A única diferença que tem entre o assistido e o trabalhador de uma casa espírita é que tem, numa reunião do AA, tem o alcoolismo que está assim chegando, que só tomou o primeiro passo, que é tipo assim, eu reconheço que eu sou um doente, e isso é maravilhoso. Só quem toma esse primeiro passo começa a ter cura. Mas o 12º passo dos Alcoólicos Anônimos é ajudar alcoólatras que estejam na mesma condição. E é isso que estão fazendo os trabalhadores. São alcoólatras também, bêbado e barzinho. Mas que já perceberam que só se cura na ajuda a outros alcoólatras também. Porque o alcoólatra nunca se fala curado. Vamos para lá? Esse é o nosso AA espiritual. Que a gente consiga ficar em abstinência o máximo de tempo possível, uns juntos aos outros, com muita lucidez, com muito controle, e fazendo do limão uma limonada, fazendo das culpas e das mágoas fertilidade através do perdão. É esse o convite de Jesus, é isso que o semeador quer, que todas as terras brotem e fertilizem. Muito obrigado.